E o, e o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é Rosa Luz. Rosa Luz é trans, é artista visual em vários pontos. Artes visuais, fotografia, vídeo, performance, música e criação de conteúdo para a internet, uma artista completa. Além disso, é ativista trans e de direitos humanos. Rosa, muito obrigada por sua participação aqui no GGN, o programa da redação do GGN, o Cai na Roda. Esse é o programa de número 51. E você vai conversar com Duda Cambraia, Patrícia Faerman, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif. Bem-vinda ao nosso Cai na Roda. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz pelo convite, estou animada para trocar com vocês. Acho massa, 50 programas, é sobre isso, essa troca entre mulheres. Fiquei feliz quando vi um time mesmo de várias mulheres unidas para fazer esse trabalho de comunicação nas redes, porque eu acho que nós temos que ocupar as redes sociais cada vez mais, não só as redes sociais, mas a sociedade, né? Porque eu acho que as redes sociais acabam sendo um reflexo da sociedade, né? Então, bora, que eu tô animada para trocar com vocês. Então, vamos lá. Vou começar a fazer as perguntas aqui. Tá. Você, ativista em várias frentes, tanto nas artes como dos direitos humanos, como ativista trans, você acha que a arte tem esse poder de modificar a sociedade, uma sociedade que está tão doente como essa sociedade que nós estamos vendo hoje? Você acha que ela tem essa força para modificar a sociedade? Só vou esperar a moto passar. Pronto. Então, eu acho que sim, eu acredito que a arte tem um poder de transformação na sociedade, pelo menos um poder de diálogo maior do que às vezes quando a gente não utiliza da arte. Pelo menos falando da minha experiência pessoal, sabe? Por exemplo, eu faço rap há alguns anos e o rap me ajudou a conversar com vários homens héteros da periferia, que são homens que cresceram, por exemplo, numa realidade parecida com a minha, mas que às vezes eles têm vários preconceitos com corpos trans, já costumam associar esse corpo à marginalização, à prostituição, falam com a gente, em geral, quando querem transar, no sigilo. Então, quando eu trago a minha arte, ou quando eu me expresso através do rap, por exemplo, eu sinto que eu consigo dialogar com essas pessoas e quebrar alguns preconceitos por conta do poder da música, sabe? Eu gosto sempre de contar uma história que, às vezes, quando eu vou fazer show e vejo vários homens, tipo, de cara fechada, mas, às vezes, eles escutam uma música e aí dá pra ver na expressão, assim, como muda, sabe? Porque às vezes as pessoas estão com preconceito, com vários estereótipos, braços cruzados quando você entra, mas a partir dessa conexão através do rap, da música, que eu acredito que também é uma linguagem, eu sinto que eu consigo dialogar melhor. Mas não generalizando, porque eu sinto que ainda existe muito preconceito na sociedade, mas eu acredito que a arte, no geral, não só a música, mas as artes visuais, o cinema, eu acho que eles têm têm um poder fundamental para definir a nossa cultura, sabe? Então, eu acredito que é isso. Desculpa, Duda, você quer falar primeiro? Pode ir. Já que você tocou no tema do rap, né, da música rap, o rap a gente sabe que historicamente é uma ferramenta de luta social, né? Geralmente as letras. Só que também, como você citou, é um meio predominantemente de homens, né? São dominado por homens, né? Conta pra gente como que foi para você entrar nesse mundo, nesse universo, se você sofreu preconceito no começo da tua carreira, como que foi? Então, eu sinto que tem preconceito até hoje, assim, em relação a essa questão da transexualidade, porque eu sinto que às vezes tem pessoas que costumam reduzir a minha música a uma categoria, tipo, música LGBT, mas ao mesmo tempo a gente não vê pessoas falando música heterossexual, né? Tava até vendo um vídeo da Linda Quebrada que ela comentava sobre esse assunto, e é um vídeo das antigas que ela compartilhou essa semana, mas falando sobre o tanto que era ainda um assunto atual. E eu acredito muito nisso, assim. Então, no começo da minha carreira foi meio complicado. Eu não tinha muito dinheiro, por exemplo, e os manos aqui da minha quebrada não me gravavam na broderagem, que é algo que eles costumam fazer entre eles. Então, para mim foi muito difícil, porque eu tive que me expor e fiz uma vaquinha, e através da vaquinha, do apoio das pessoas que botavam fé no meu trabalho, que eu consegui ter a grana para realmente investir na produção,
pagar esses manos para fazer mix e master. Então foi uma jornada. Ano passado, por exemplo, que fez 5 anos que eu comecei a fazer rap, comecei em 2015. Ano passado que eu comecei a ter o empoderamento de entender que eu também poderia aprender música, que eu poderia produzir e não depender tanto assim de pessoas que às vezes não estão tão abertas para produzir, sabe? Então, no momento atual, eu estou aprendendo, estudando produção musical de forma independente, já lancei duas músicas autorais, que foram Alienígena e o 101, 101, e está sendo uma experiência massa, assim, de troca também com pessoas que estão abertas. Eu vou lançar agora, dia 23/7, o meu segundo EP, que é Daisy Ex Machina, e foi um EP que foi financiado pela União Libertária de Pessoas Trans e Travestis, o que foi muito bom, porque eu estava meio com vulnerabilidade financeira depois da pandemia. Ano passado eu passei por algumas fake news envolvendo bolsonaristas que criaram a fake news de que eu era uma terrorista, e isso impactou meu trabalho nas redes sociais. Eu perdi algumas parcerias com marcas, porque alguns investidores, né, dessas marcas são bolsonaristas e não ficaram incomodados com a minha presença nesse lugar. Então eu tive que me ressignificar, e a Ultra, que é essa organização, me ajudou nesses últimos 5 meses, onde eu pude realmente focar na minha arte e sem ter que me preocupar com a questão do aluguel, sabe? E aí teve 3 homens que produziram, assim, o Beats by Velhot, o Everton. Na verdade, foram eles dois, na verdade, os homens que produziram e somaram nesse trabalho. E foi muito bom, porque eles são homens que não são transfóbicos, sabe? Eles estão abertos para troca. E eu acho que são com esses caras que eu estou aberta para trocar. Mas meu trabalho também é muito focado, né, nas questões de gênero, nas questões de interseccionalidade, então eu também tenho me interessado em produzir com as manas, saca? Eu acho que as mulheres foram sempre as que me acolheram nesse movimento, sejam as mulheres cis ou as mulheres trans, porque somos poucas, né? Mas eu acredito que a atuação das mulheres foi o lugar que me fez me encontrar no rap, porque eu cresci ouvindo rap, ouvindo funk, cresci escrevendo poesia, e aí quando chego na universidade eu conheço a Batalha das Gurias e conheci também a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop. Nunca vou esquecer quando eu fui para São Paulo para o encontro da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop em 2015, que tinham cerca de 300 mulheres do Brasil inteiro, e foi muito bom, porque eram mulheres que trabalhavam com várias linguagens, porque o rap é apenas uma das linguagens do movimento hip hop, que é uma cultura. Então, quando a gente fala do movimento hip hop, a gente está falando do grafite, da pichação, das danças urbanas, né, os b-boys e as b-girls, as pessoas que vão para as batalhas de rima, que são os MCs, e as pessoas que são do papel e da caneta, que escrevem as letras, e também tem os produtores musicais. Então, é um grande universo, e me encontrar com 300 mulheres do Brasil todo em 2015 foi muito impulsionador. Foi quando eu senti coragem realmente para começar a escrever as minhas letras e transformá-las em música. E foi quando eu lancei o meu primeiro EP, Rosa Maria, codinome Rosa Luz, que quando eu comecei a produzir, né, eu lancei em 2017, 2 anos depois. Então, eu acredito que é uma jornada. E nessa jornada eu sinto que nos últimos anos eu vejo mais mulheres trans e LGBTs ocupando também a cena do hip hop. Eu atualmente moro no Distrito Federal, e quando eu comecei eu não lembrava de nenhuma outra garota trans que fazia rap. Eu acredito que eu fui a primeira mulher trans do DF a lançar um disco de rap, e hoje em dia eu já consigo contar algumas, assim, nos meus dedos. E isso é muito bom, porque eu também me sinto identificada nesse sentido, sabe? Rosa, obrigada. Desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Não, só limpando aqui o cuspe, porque, gente, eu falo tanto que se deixar eu só vou falando. Obrigada por estar aqui com a gente. Igual você falou no início, é realmente uma troca, mas não uma troca só entre a gente, mas também entre o pessoal que está nos assistindo. E recentemente eu fiz uma matéria sobre a Duda Salabert. Para quem está assistindo e não conhece a Duda Salabert, é uma vereadora de BH. Ela foi a vereadora mais votada da história da cidade, entre homens e mulheres. É uma mulher trans, lésbica, mãe da Sol. Foi a primeira mulher trans da América Latina a se candidatar ao Senado. E eu fiz uma matéria sobre ela, vou até deixar o link também na descrição do vídeo para quem quiser conferir. E a Duda fala muito sobre a sociedade não dar para as mulheres trans opção.
já que, falando de estatística, cerca de 90% das mulheres trans vão para as esquinas. E como que é um espaço de troca, não só entre a gente, mas também com o pessoal que está nos assistindo, muita gente, Rosa, tem dúvida na diferença entre os termos mulher trans, sexual e travesti. E muita gente usa a palavra travesti para relacionar as mulheres trans que vivem do trabalho sexual, vivem da prostituição, e usam a palavra travesti para marginalizar essas mulheres trans. Como você mesmo falou aí no início, que os homens héteros ainda marginalizam muito os corpos trans. Rosa, existe diferença entre esses termos mulher transexual, travesti? Qual que é o certo? Como que a gente pode diferenciar ou não existe diferença? Então, existe diferença sim nesses termos, mas eu acredito que é uma questão muito subjetiva, porque na minha experiência depende muito de cada pessoa, sabe? Historicamente, eu acho que quando a gente pensa a palavra travesti, a gente pensa na tradução, a tradução é transvestite, e pensando nessa tradução, a palavra em inglês, eu acho que está muito conectado com você se vestir de algo, sabe? Então, essa palavra transvestite na gringa tem muito essa conotação, conectada com arte ou com você se vestir de algo, um pouco parecido com a figura do crossdresser aqui no Brasil. Só que eu acredito também que as palavras têm o poder de se ressignificar. Então, aqui no Brasil, quando a gente pensa nas travestis, a maioria de nós entende travesti como identidade de gênero. Não só a maioria, mas, na verdade, todas de nós. Eu acho que as pessoas cisgêneras são as únicas pessoas que entendem travesti como se fosse uma montação, sabe? Como se fosse uma drag, o que eu acho que é algo muito equivocado. Então, quando a gente pensa nessa identidade de travesti, né, das travestis, a gente está vendo que as acadêmicas estão construindo muito esse discurso, assim, de uma identidade de gênero que é da América do Sul. E eu conheço algumas mulheres trans que se identificam tanto com mulheres trans como travestis. Conheço algumas travestis que se identificam apenas como travestis. Tem algumas travestis que dizem que são travestis não binárias, porque estão no espectro de se expressar de forma feminina, mas que não se identificam nem no binarismo do feminino, nem do masculino, de homem e de mulher, sabe? Então, é muito subjetivo. Eu acredito que, às vezes, a sociedade tem dificuldade de entender, porque, quando a gente pensa na cisgeneridade, é uma identidade muito dicotômica, né? Ou você é isso ou você é aquilo. Mas eu acredito que as identidades são muito mais fluidas do que isso, sabe? Eu, particularmente, me identifico como uma travesti e também como uma mulher trans. Tudo depende do contexto, porque eu já tive experiência de estar na gringa, por exemplo, e lá eles não têm essa conexão, esse conhecimento da identidade travesti. Então, quando eu estava na gringa, por exemplo, eu não falava que eu era transvestite, eu falava que eu era uma mulher trans, mas que também no Brasil eu me identificava como travesti, e aí eu não traduzia a palavra travesti, e aí trazia toda essa explicação da linguagem e dessa questão dos contextos, né? Eu gosto muito de pensar em outras identidades que também têm expressão feminina e que está fora do binarismo, tipo as hídras ou as muxes, que também são identidades que fazem parte de outras culturas e que é isso, é essa lógica que está para além desse binarismo. Eu acredito que esse pensamento de binarismo de gênero, da cisgeneridade, está muito conectada com a questão da colonização, porque tem vários estudos que mostram que existiam algumas povos indígenas e várias comunidades que entendiam, tipo, a identidade de gênero para além dessa questão do homem e da mulher cis. Então, se a gente pega essa história, eu acho que está muito conectada, essa imposição binária com essa questão da colonização, do cristianismo, sabe? E de toda essa questão histórica que aconteceu no nosso país. Rosa, obrigada pela sua presença no Cai na Roda. Gostaria de falar um pouco a respeito do seu lado do ativismo e justamente dessa dicotomia que envolve as mulheres trans no Brasil. Por um lado, a gente está vendo a expressão artística das mulheres trans ganhando corpo, com o seu trabalho, com o trabalho da Linda Quebrada, da Jupe do Bairro, até mesmo da Dani Bond, que acabou tendo, inclusive ela até foi, acho que a primeira mulher trans que fez uma propaganda que participou de uma propaganda de um banco, o que é justamente incrível, por ser uma mulher trans que esse meio mais conservador não acha estranho, entre aspas. Mas, por outro lado,
a gente vê o Brasil ainda como sendo o país que mais mata mulheres trans no mundo. Tendo, inclusive, recentemente a gente viu os casos, acho que de 3 ou 4 mulheres trans que foram mortas recentemente na região nordeste do Brasil. Como que você lida, como se lidar com essa dicotomia? Se você de ver mulheres trans ao mesmo tempo que estão crescendo na mídia, ao mesmo tempo vê o seu corpo sendo marginalizado, criminalizado e morto apenas por ser quem são. Então, para mim essa é uma questão bem difícil de responder e que eu ainda estou pensando, porque eu agradeço, na verdade, a minha terapeuta, porque às vezes para lidar com todas essas questões é só fazendo muita terapia mesmo, sabe? Porque ainda existe muito caminho pela frente. Eu acho que nos últimos anos eu tenho visto muitas marcas que começaram a falar sobre diversidade, sobre orgulho LGBT, porque tem vários estudos na publicidade também que demonstram que nós somos consumidores, nós temos uma presença muito grande na internet. Então, no fim, muitas marcas às vezes estão comprometidas apenas com a questão do lucro, né? E acabam falando das nossas questões apenas em datas específicas. E é uma questão muito delicada. Eu comecei a ganhar muita visibilidade na internet, por exemplo, nos últimos anos, e tive a oportunidade de trabalhar com algumas marcas, inclusive alguns bancos. Eu já fiz publicidade para o Banco Bradesco e para o Banco Pan, por exemplo. Mas é muito contraditório todas as questões, porque a minha sensação é que a gente é sempre substituível, que a gente sempre pode ser trocada, entendeu? Às vezes essa questão, muitas vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão interessadas necessariamente na tua subjetividade, mas sim no estereótipo. É uma mulher trans negra da periferia artista. Então, quem são essas mulheres e, sei lá, qual delas estão mais alinhadas com o nosso propósito? Então, nesse sentido, eu acho que a comunicadora também tem que entender qual o seu lugar nessa sociedade e também enquanto comunicação, porque eu acredito que tem certas marcas que para a gente trabalhar a gente tem que se silenciar. Eu me senti muito silenciada trabalhando com o Bradesco, por exemplo, que cancelou a minha parceria com eles depois das ameaças dos bolsonaristas por conta dessa questão de investidores, por exemplo, e eles tinham me convidado para uma série de empoderamento de pessoas negras que se chamava Bravos, e, enfim, depois eles deletaram o meu episódio e não me convidaram para participar de todo o evento, que trazia várias personalidades negras que são artistas, e isso para mim foi tão violento quanto o ataque dos bolsonaristas, saca? Então, é muito isso, sobre entender qual o nosso lugar nessa sociedade. Acredito que ainda tem muito caminho pela frente e que a publicidade não dá conta de resolver todas as questões que são sociais, né? Mas que eu acho que eles estão ajudando também, de certa forma, sabe? Rosa, essa confusão com bolsonaristas, qual foi a origem disso? Foi alguma declaração sua, alguma postagem sua, ou foi de graça, como tudo que acontece quando o outro lado é bolsonarista? Então, eu acredito que eu já estava ganhando alguma visibilidade há algum tempo nas redes. Em 2019, eu participei do IVLP, que é o International Visitor Leadership Program, um programa para líderes de todos os lugares do mundo, que é oferecido pelo Departamento dos Estados Unidos. E aí eu tive todos esses cursos e tal, e aí voltei para o Brasil, e eu acredito que desde aquela época já estava tendo já estava sendo observada, sabe? Já recebi algumas mensagens de pessoas meio estranhas pedindo para eu clicar em links que são meio links duvidáveis para tentar, tipo, hackear o meu perfil, sabe? Enfim, e aí ano passado eu lancei uma diss, que é uma música que se chamava Diss pras Ratas. Diss no movimento hip hop é quando você tá dando uma resposta para alguém, quando você tá escrevendo uma música realmente, tipo, para mandar uma ideia para uma pessoa. E aí nessa diss eu falava muito sobre racismo na música, eram assuntos muito pessoais mesmo e pontuais, mas que eu acho que dialogava também com pessoas negras, com pessoas trans. E a capa do single era eu segurando a cabeça de um cara decapitado que parecia muito Bolsonaro. Então, essa foi a origem das fake news. E é porque eles não gostaram, né, óbvio, e começaram a me atacar no sentido de que criaram a fake news de que eu era uma terrorista financiada pelo Banco Bradesco, entende? Então foi daí que surgiu toda essa lombra, foi daí que surgiu... Eu acho que o ataque foi muito bem calculado, né? Porque eu tinha a parceria com o Bradesco e depois eu não tive mais, e tudo começou quando os filhos do presidente compartilharam a fake news. Então, eu até gravei um vídeo sobre isso, na verdade. Quem quiser saber, já que vocês estão assistindo,
Procura no meu canal, se chama Por que Fui Ameaçada de Morte. Eu conto toda essa história, tem vários prints. Foi bem difícil para mim, porque chegavam mensagens assim a cada minuto, milhares de mensagens de pessoas assim articuladas. E algumas também eram de robôs, né? Porque às vezes você pode só programar uma mensagem e disparar essas mensagens assim, ó, multiplicar, sabe? Então, eu perdi controle da minha imagem, porque criaram uma hashtag chamada Rosa Luz terrorista, Rosa Luz na cadeia, Rosa Luz horrorosa. Eu acho que elas existem até hoje no Instagram, mas depois deletaram tudo, o que eu acho muito irônico. Então, e muito bem pensado e articulado também. Mas foi muito difícil para mim no começo, até depois que eu entendi, na real, que isso aconteceu comigo, mas não só comigo, que estava acontecendo com vários outros artistas, com várias outras pessoas que, sei lá, tentam se posicionar, né? Mas eu fiquei com medo de morrer mesmo, porque eu recebi ameaças de morte, ameaças de hackeamento. Fiquei meio assustada de sair de casa, porque estava morando em Carapicuíba na época. Graças às deusas eu faço terapia desde 2018, porque a minha terapeuta me ajudou muito nesse processo também. Um salve aí para a Mari, minha terapeuta. Rosa, sobre esse episódio, eu vi que você deu uma entrevista, acho que foi ano passado, para Elástica, da Abril, e aí tem uma frase que chama muita atenção minha, que você falou assim: quantos artistas não criaram obras em um contexto político similar, mas não foram perseguidos? Se eu não fosse uma travesti criadora de conteúdo e verificada no Instagram, isso teria acontecido? Então, também, eu gostaria que você falasse sobre essa questão do contexto da ameaça, principalmente relacionado à LGBTI-fobia, né? E todo esse preconceito contra não cis, né? Sim, eu lembro que uma das maiores questões que as pessoas que estavam me atacando falavam era tipo, mas você, com todo esse ódio, agora a gente vai devolver o ódio de volta. Mas na real, eu acho que é o processo ao contrário, né? Tipo, desde que eu cresci, eu tô sofrendo preconceito aqui nesse país. E não é nem um papo de ser vitimista, saca? Porque eu já passei disso há muito tempo, assim. Então, eu acho que é um processo muito de expressar mesmo a nossa raiva, sabe? E entender, tipo, que tá tudo bem também expressar a nossa raiva, sabe? Porque foi muito isso que aconteceu comigo. Eu precisava expressar, colocar pra fora, sabe? Minha música não é algo comercial, como eu falo, eu faço rap, e o rap desde sempre teve esse papel pra mim. Então acredito que o rap também tem esse lugar político mesmo, e atualmente falando da realidade das LGBTs, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis. Nossa expectativa de vida é 35 anos, 90% de nós está na prostituição por conta de preconceito, né, de inserção no mercado de trabalho, então às vezes a gente não tem escolhas, e isso acontece o tempo todo, a gente é meio que sempre excluída da sociedade, né, sempre indo para as margens. Eu me encontrei nas redes sociais, mas ao mesmo tempo eu sinto que ainda existe muito boicote nas redes, nesse sentido. Porque se eu fosse uma pessoa cisgênero, eu acredito que o meu conteúdo teria muito mais alcance, sabe? Porque eu tenho um bom conteúdo. Eu faço isso há muito tempo, sabe? E já fiz alguns cursos, tipo, no YouTube Next Up, no Creators Boosts, ganhei em primeiro lugar, que é um programa de treinamento e aceleração feito pela UPix. Em 2018 também fui considerado uma das 10 pessoas mais influentes do mercado de criação digital, mas mesmo com, tipo, esse currículo, às vezes é só um papel quando as pessoas te olham, sabe? Essa semana mesmo eu precisei vender algumas obras, não sei se vocês viram no meu Instagram, mas eu estava vendendo umas canecas e uma cerâmica porque eu estava precisando para juntar o valor do meu aluguel. Então, esses são os dilemas, sabe? Às vezes falar custa caro, ou não custa nada, no caso, você fica no perrengue. E nos últimos anos eu sinto que foi isso que aconteceu. Depois desses ataques, meu engajamento caiu. Eu tô com um shadow ban no Facebook, então não consigo impulsionar também nenhuma publicação no Facebook e no Instagram, saca? E é meio que isso, gente. Mas eu pretendo continuar produzindo, saca? Porque eu não faço pelas marcas, não faço para estar no topo, eu faço justamente porque eu acredito no poder de transformação do meu trabalho, saca? Apesar, tipo, de todas essas questões delicadas que aconteceram no meu trampo, eu tenho tido muito mais repercussão positiva, sabe? Eu tenho focado muito mais nas pessoas que falam, eu ia me suicidar, mas depois de ver um vídeo seu eu mudei de ideia, saca? Porque eu tô lidando com esses espectros das pessoas falando, eu vou te matar, e da outra, eu desisti de me matar depois de ver você. Desde que eu comecei a me expor, sabe? Então, nos últimos tempos eu tenho feito mais um exercício mesmo de
respirar, meditar, me acalmar, cuidar mais de mim, sabe? Para continuar exercendo esse trabalho de comunicação. E também penso minha atuação nas redes de uma forma bem performática, sabe? Então, existe a Rosa aqui do dia a dia, a Rosa dona de casa, mas também existe a Rosa da performance, a Rosa piranha, que está nas redes sociais, lutando pelo direito de todas as piranhas. Rosa, ao mesmo tempo que realmente a internet é dura, pessoas influentes e públicas recebem ameaças todos os dias, principalmente quem não está dentro do padrão. Tem isso que você falou, né? Eu tenho certeza que seu direct deve lotar sempre de mulheres, de meninas e de pessoas que chegam para você e veem em você a força que precisava para continuar. E eu acredito também que tem muita gente que está assistindo agora e está falando, está te conhecendo, ou já te conhecia, e está vendo em você muita força, sendo por você ser uma ativista, sendo por você ser uma mulher trans, ou sendo pela sua arte mesmo. E para essas pessoas que estão nos assistindo agora, eu queria que você, se você pudesse contar como foi o processo, sabe, de sair da caixinha da cisgeneridade, de se autoaceitar, de passar ou estar passando ainda pela disforia de gênero, enfim, para ajudar quem está nos assistindo e está passando pelas mesmas questões também. Massa. Então, desde que eu cresci, assim, quando eu nasci, sei lá, já tinha uma coisa diferente em mim, no meu jeito mesmo, em comparação a outros garotos, saca? Tipo, pessoas que nascem com pau. Porque a sociedade falava, você é garoto, você nasceu com pênis e tal. Então, eu sempre cresci ouvindo, tipo, vira homem, não se comporta de tal jeito, você não tem que ser assim, seja de tal forma. Muito de parentes, professores, educadores, amigos da escola, né? Tipo, eu cresci na escola de freira. Então, foi bem difícil para mim nesse sentido de me entender, porque também nos anos 95, quando eu nasci, não tinha muito acesso à informação como a gente tem hoje, né? Cresci, assim, né, nessa virada. Fui ter computador quando eu tinha 12 para 13 anos. Então, nunca entendia mesmo uma palavra que pudesse me identificar enquanto quem eu sou, pensando na minha identidade de gênero, né? Eu não sabia o que era trans. E as referências que tinham de travesti na minha quebrada era muito essa questão da marginalidade. As pessoas, assim, ao meu redor sempre falavam das travestis de um jeito muito... não mexe com elas, se vê, passa rápido, elas são encrenqueiras, essas ali já assaltaram fulano, sabe? Era sempre essa lógica do medo. Então, tipo, eu cresci nesse lugar, sem conseguir entender muito bem. E aí, eu lembro que eu gostava muito do rolê da igreja e tal, mas quando chegou na adolescência, essas coisas ficaram bem confusas para mim, porque eu lembro que uma vez eu estava na Crisma e fui conversar com o professor de Crisma. E aí eu falei, então, tá acontecendo esses conflitos e tal, tô tendo alguns conflitos de identidade, tô meio confuso em relação à minha sexualidade, porque eu não sabia se era uma questão de sexualidade ou de identidade de gênero, sabe? Eu não tinha nem maturidade para formular essas questões. E aí esse professor, por exemplo, falou, Jesus te ama, mas você tem que escolher ser você ou então ficar aqui dentro da igreja. Ele te ama muito, mas se você, tipo, quiser ser quem você é, tipo, você não pode estar aqui. E aí foi a última vez que eu parei de ir para a igreja, nessa época, assim, da crisma, por conta dessa questão. E aí, tipo, eu acredito que eu me encontrei muito na arte, pensando nessa questão de me expressar. No ensino médio eu queria estudar relações internacionais, mas muito porque eu tinha uma autoestima baixa para fazer arte, saca? Eu acreditava que eu não tinha talento. Porque eu acho que esses preconceitos da infância foi me afastando, assim, cada vez mais. E eu também não tinha muito acesso para poder fazer as coisas que eu queria, porque quando eu era criança eu queria fazer teatro, por exemplo. Mas, enfim, não tinha muito esses acessos. E aí eu decidi estudar História da Arte na UNB, quando eu passei na universidade, porque eu pensei, eu não tenho talento, mas gosto muito de arte, então eu posso estudar a parte teórica. E aí quando entrei na universidade, tudo mudou, assim, porque eu comecei a desconstruir toda essa questão de talento, fui tendo acesso a outras referências, desconstruindo essa lógica da técnica, sabe? Porque eu não tinha dinheiro para, sei lá, produzir arte, então eu pegava meu celular e aí, tipo, produzia através do celular e das coisas que eu tinha. Então, no começo da universidade, eu comecei a trabalhar com autorretrato. E foi a primeira vez que eu tive um momento para olhar para mim de uma forma subjetiva, porque antes eu estava sempre nesse corre de trabalhar, porque eu comecei a fazer estágio muito cedo para, sei lá, me sustentar, fazer as coisas que eu queria fazer.
estudar, então eu sempre estava fugindo de mim. Sempre, eu lembro que no ensino médio eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e fazia inglês à noite que eu pagava com a faculdade, entende? E fazia isso, tipo, tentava ocupar ao máximo a minha cabeça para não pensar nessa questão da minha identidade e fui me afastando desse lugar, assim. Mas quando chegou na universidade, acho que foi ficando difícil de não olhar para mim mesma, pensando arte, pensando minha identidade, pensando nessas questões de subjetividade, sabe? Porque é impossível, sei lá, produzir uma arte que você gosta se você não está conectada com você, sabe? Então, nesse sentido, foi quando eu fui realmente olhando para esses lugares que eu tentei esconder, assim, de mim mesma e de todo mundo há muito tempo, e comecei fazendo autorretrato. O autorretrato me ajudou. Foi as primeiras vezes que eu passei batom, coloquei maquiagem, sabe? Me senti bonita mesmo. Eu sempre conto uma história da Gisele, tá até no meu site, rosaluz.com. A Gisele é uma amiga historiadora da arte. Eu lembro que um dia eu chamei ela para me maquiar, assim, depois de eu fazer alguns autorretratos, porque ela era profissional nisso. E aí ela me maquiou, tirou minha sobrancelha, fez uma sobrancelha de drag. Eu lembro que eu me olhei no espelho e falei, caralho, tô me sentindo linda, tipo, fiquei emocionada porque eu nunca tinha me sentido bonita e conectada comigo mesma. E é muito louco, porque às vezes a maquiagem pode ser um símbolo muito de opressão, né, para muitas mulheres, principalmente mulheres cisgêneras, mas naquele período específico me ajudou muito. Tipo, hoje em dia eu tô aqui, ó, de boa, né, me sentindo segura e bem, sem maquiagem, mas no começo da minha transição, às vezes eu precisava de um batom para sair na rua, por exemplo, e me sentir bem comigo mesma. Então, esse foi um pouquinho do meu processo de transição. Foi mais ou menos quando eu tinha de 17 para 18 anos, na universidade. Foi um processo bem natural, assim, que eu não contei para ninguém. Eu só fui transicionando. E a última coisa que eu fiz foi mudar o nome, Rosa Luz e tal. Na verdade, mentira. Aquelas. Eu tinha mudado meu nome no Facebook, e aí eu lembro que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos para ir para o Reino Unido. E aí, quando eu cheguei no Reino Unido, teve um boy que falou assim: como você quer que eu te trate? Ele ou ela? E, tipo, foi a primeira vez que eu pensei, tipo, gente, como eu quero que alguém me trate, saca? E aí eu fui parar para olhar para tudo e eu já tava, tipo, sei lá, me expressando de uma forma feminina há um tempo, meu nome no Facebook já era Rosa Luz, todas essas coisas. Então, na verdade, a última coisa da minha transição foi, tipo, entender realmente a minha identidade de gênero, sabe? Porque as outras coisas vieram depois, tipo, antes, na verdade. Tem algumas travas que, tipo, primeiro pensa, eu sou uma mulher trans, e aí começa o processo de transição. Mas comigo acho que foi um pouco diferente nesse sentido, sabe? Foi primeiro acontecendo e depois, não, tipo, é isso que eu sou. Rosa, eu estou vendo aqui algumas fotos do seu trabalho fotográfico. Eu gostaria de saber um pouco da sua inspiração. O que que te levou a esse trabalho fotográfico? Que, inclusive, eu estava vendo uma matéria no site do Instituto Moreira Salles com algumas de suas obras. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que te inspira na fotografia. Então, no começo, quando eu comecei a produzir autorretrato, eu me inspirava muito por essas questões de identidade. Eu estava tentando me entender. E eu acho que a fotografia me ajudou nesse sentido, sabe? Então, eu comecei a pesquisar trabalhos de pessoas que fazem autorretratos. Tipo a Cindy Sherman, por exemplo, que é uma artista clássica quando a gente pensa no mundo dos autorretratos. E ela se veste com várias roupas, interpreta personagens, tem um pouco dessa questão teatral que eu gosto muito, sabe? Então, eu comecei a me expressar nesse sentido. Eu lembro que eu pegava um tripé, uma câmera e colocava esse tripé, programava 10 segundos e fazia uma pose. E através dessa pose eu já entendi um pouco mais de mim, saca? Então acho que foi muito nesse processo que eu queria compartilhar com as pessoas. E eu acho que teve vários tempos, assim. Teve algumas obras que eu quase não tenho registro delas, assim, mas eu criei na época do Tumblr, que se chamava Autorretratos de Ninguém. E aí eu só fazia autorretratos sem mostrar meu rosto, e tinha uma pergunta, que era, você conhece essa pessoa? E tudo isso em inglês. E aí eu fazia vários autorretratos de mim mesma em vários contextos, tipo, nesse processo de começo da transição. Então acho que brincava ainda mais com essa questão dos binarismos e tal. E aí fui me entendendo nesse processo. Então acho que a minha maior inspiração nessa questão das artes visuais, pensando a fotografia, foi o meu processo de autoconhecimento, de identificação, de representatividade, sabe? Uma das fotografias que me marcou mesmo na minha carreira é uma que se chama E se a arte fosse travesti? Que eu pichei E se a arte fosse travesti aqui no peito. E essa obra fala muito sobre o espaço das mulheres trans na história da arte,
na história e também na sociedade, né? Porque uma coisa acaba sendo reflexo da outra, de certa forma. E historicamente nós fomos invisibilizadas, fomos excluídas, mas não significa que a gente não existia, né? Eu acho que é muito a lógica de querer ser protagonista da minha própria narrativa, sabe? Por isso que eu comecei trabalhando com autorretrato e eu mesma me retratando, sabe? Porque quando a gente pensa em história da arte também, historicamente a gente vê mulheres negras sendo retratadas por homens brancos, por exemplo. Tem um quadro que sempre me marca e eu gosto de falar dele sempre, que é o Mulata Quitandeira, que hoje em dia se chama Preta Quitandeira. E esse nome era um nome problemático, foi pintado pelo Arthur Ferrinho, que era um branco, italiano e que veio para o Brasil na época da colonização com todo o apoio do governo e pintou essa obra, Preta Quitandeira, e quitandeira significa feirante, então a gente está vendo essa imagem de uma mulher preta num contexto pós-escravocrata, onde a sociedade e a política não trazia políticas públicas para que a gente se inserisse, saca? Então é muito sobre isso, assim, historicamente, né, as instituições de arte surgiram nesse contexto também da colonização. Então, acho que a minha tentativa era muito só tentar ser protagonista da minha própria narrativa quando eu comecei a produzir. Rosa, posso voltar só um tiquinho? Porque Sim. você falou da sua transição, tudo. E a família? Você conseguiu o apoio da família nessa transição? Você teve o suporte dos pais, dos irmãos? Então, eu tive sempre o suporte da minha irmã, que é a Lívia, que ela também é uma das minhas melhores amigas e, tipo, é uma artista visual também. Inclusive, já convido vocês a conhecerem o trabalho dela. Tive muito apoio dela e, no começo, tive preconceito e resistência de boa parte da minha família, mas minha mãe também, tipo, me apoiou e me apoia até hoje, sabe? Aí, atualmente, tipo, eu não tenho um contato tão próximo com meu pai, por exemplo, mas a gente está tentando se acertar, de certa forma, mas é isso, já fazem 10 anos, por exemplo, que a gente não tem um contato tão próximo. Tem algumas tias que acham que eu tô possuída até hoje. A minha avó, ela começa me tratando no feminino, mas na metade da conversa ela sempre me trata no masculino. E eu já cansei até de debater isso com ela, sabe? Porque antigamente eu achava que era uma questão geracional, mas hoje em dia eu não acho mais que é uma questão geracional, porque eu tenho algumas amigas que têm uma idade parecida com a dela, sabe? E essas amigas são maravilhosas, me tratam bem, entendem a minha identidade. Meu avô me trata no feminino e entende a minha identidade, e ele está num momento assim, de saúde muito mais debilitado que a minha avó, por exemplo. Então é bem delicado, mas eu hoje tenho mais suporte de alguns primos que acompanham, assim, mas não tenho, tipo, proximidade. Então aprendi a ressignificar o que é família, porque apesar de eu ter contato com algumas pessoas que é do meu sangue, as pessoas que eu considero família mesmo é a minha mãe, a minha irmã, e uma tia, apenas. E é isso, infelizmente para mim, sabe? Porque eu sou canceriana, sou uma pessoa muito família, gosto de estar em coletivo, sabe? Mas ao mesmo tempo chega um momento que é melhor a gente cuidar de nós do que ficar batendo nessa tecla da família, que às vezes só te violenta e te coloca para baixo, sabe? Então é o que eu falo para todo mundo da minha família. Eu não tenho preconceito com ninguém. E é isso, se um dia quiserem vir trocar ideia, podem vir trocar ideia, mas ideia real para construir. Porque tem muita gente da minha família que me stalkeia, tipo, talvez deve ter uma tia vendo agora esse vídeo e depois vai falar mal, sabe? Mas vir dialogar mesmo, tipo, não existe, sabe? Rosa, eu queria falar sobre... A gente já falou de vários tipos de violências não tão visíveis, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da marginalização econômica mesmo, de profissional. Eu sei que são contextos completamente diferentes, mas eu lembro que um amigo uma vez me falou que a orientação sexual dele, ele é gay, prevalecia sobre tudo que ele representava. Então, por exemplo, se ele fosse estudar engenharia, ele não seria o engenheiro, ele seria gay primeiro e depois engenheiro. E esse tema é bastante tratado porque assim, a gente acaba vendo pessoas que lutam contra o preconceito tendo que associar o seu trabalho ao combate da LGBTfobia por justamente ter o espaço somente ali, né? Então, a marginalização econômica, ela se dá desde da questão do preconceito social mais grande, como você tinha citado no começo, da prostituição e tudo mais, mas também nesse lado mais profundo, né, de que
uma pessoa que ela não é cis, ela primeiro ela tem que se identificar, ela tem que se mostrar isso, e muitas vezes ela tem que associar a sua carreira, a sua profissão a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você concorda, né, com isso ou não, e como você analisa essa questão da marginalização econômica. Então, eu gostei muito desse termo, porque eu nunca tinha escutado, mas eu acredito que existe realmente uma marginalização econômica. Eu acho que até em níveis de acesso. Por exemplo, nesses últimos meses que eu estou tendo empoderamento para começar a buscar informação sobre investimento, sobre finanças, sobre como eu posso controlar melhor as minhas finanças e os meus gastos, porque, na verdade, a gente cresce com a lógica de quase não temos dinheiro e estamos sempre nesse corre para fazer o dinheiro do mínimo acontecer, sabe? Então, é bem complicado, porque eu acredito que, às vezes, quando a gente está em lugares de marginalização, às vezes as pessoas querem reduzir a gente a debater apenas sobre essas questões, sabe? Muitas vezes, quando eu comecei a criar meu canal, eu me perdi de mim mesma nesse sentido. Porque às vezes eu queria falar de artes visuais, queria falar sobre uma performance, queria mostrar um outro lado meu, mas eu não conseguia. Eu ficava sempre focada nessa questão da marginalização, do ativismo, de pontuar mesmo essas questões que são demandas sociais. E chegou um tempo que isso me fez mal, de certa forma, porque eu estava assumindo algumas demandas que não eram para eu assumir, sabe? Demandas que são sociais e não para mim assumir enquanto um indivíduo, sabe? Enquanto uma pessoa. Então, hoje em dia, eu estou tentando só ficar mais tranquila nesse sentido, sabe? De entender que eu não preciso ocupar esse papel que eles querem nos colocar mesmo. Que eu acredito que é um estereótipo também, sabe? O estereótipo da preta transativista. Rosa, você contou toda a sua história de se descobrir através da arte, e eu lembrei muito do relato da Laerte, no documentário dela na Netflix, que ela fala exatamente isso, né? Que ela se desenhou nos quadrinhos e depois ela percebeu que aquela personagem trans, na verdade, era ela. E você deu uma pincelada aí de como está sendo sua vida como artista independente na pandemia, mas eu queria saber melhor, mais a fundo, como que a pandemia impactou? Porque a gente teve corte aí na cultura, não está tendo mais nada. Vai ser a última coisa que vai voltar, vão ser os shows, enfim. A Paulista, aqui em São Paulo, no caso, vai voltar a abrir nesse domingo, depois de um ano e meio fechado, que é muito importante para os artistas independentes. Enfim, como que está sendo esse período, esse 1 ano e meio parada? Que sua vida mudou para você continuar com suas artes? Então, mudou muita coisa, porque antes da pandemia eu já não tinha trabalho fixo, mas eu estava morando em São Paulo, em Carapicuíba, e então estava com um fluxo muito maior, assim, de trabalhos e tal. Eu lembro que quando começou a pandemia mesmo, assim, de todo mundo ficar em casa e tal, eu fiquei meio bad, assim, de certa forma, pensando na questão financeira, porque era a primeira vez que eu tinha 5 shows marcados na vida, assim. Então eu tava toda animada, né? Tipo, caramba, 5 shows, isso nunca tinha acontecido. É quase todos os finais de semana praticamente, tal. Tava me sentindo com a agenda lotada. E aí chegou a pandemia, né? Aquele trauma coletivo, como lidar. Para mim foi muito difícil no começo, e também foi muito difícil ver a minha comunidade trans, tipo, o reflexo que isso teve na minha comunidade, sabe? Mas no começo da pandemia eu até fiquei tranquila, porque eu trabalhava já criando conteúdo nas redes há um tempo e estava produzindo com cocriação com algumas marcas. Ficou difícil mesmo depois das ameaças dos bolsonaristas, que foi há mais ou menos 1 ano atrás, porque isso impactou um pouco minha saúde mental. Fiquei fora das redes sociais, então isso mudou todos os meus algoritmos, os números, porque eu fiquei mais de 1 mês sem postar nada, ocultei todos os meus perfis e todas essas questões. Então, quando eu voltei, o meu alcance já não era mais o mesmo, até hoje não é mais o mesmo por conta disso, mas estou voltando a produzir com mais tranquilidade e tal. Então, o número de shows diminuiu, o número de publicidade diminuiu, e voltei para a minha quebrada no Distrito Federal, porque eu sentia que eu precisava ficar mais, tipo, comigo mesma, estava precisando tomar um sol, porque aqui no Cerrado é bem quente, né? Então, acho que foi muito bom. Foquei nesse processo mesmo de cura nesse último ano, saca? Porque eu estou produzindo conteúdo na internet desde 2016, e faço tudo praticamente sozinha, postava de 1 a 2 vídeos por semana, faço roteiro,
pós-produção, questão de divulgação, de social media. Então, foi o momento que eu tirei, assim, para cuidar de mim, porque realmente foi mais forte do que eu pensar essa questão da saúde mental, porque realmente me abalou essa questão das ameaças de morte. Mas, enfim, agora as coisas estão mais tranquilas, então estou voltando a trabalhar. E aí eu tive apoio da Frontline Defenders nessa época que eu fiquei offline das redes, porque eu não estava conseguindo fazer grana na internet, então a Frontline me ajudou bastante por 2 meses. E também a Ultra me ajudou agora para produzir esse disco. E aí estou voltando aos trampos e tal. Sigo produzindo. A minha meta é continuar fazendo arte independente do que aconteça, independente de ter visibilidade ou não, sabe? Eu estou num momento da vida de produzir mais pensando na arte e menos no público, apesar de eu amar trocar com as pessoas que me seguem e me acompanham também, sabe? É um pouco isso. Impactou na minha vida financeira e na minha saúde mental a pandemia, mas nesse processo eu também pus silicones e, tipo, isso foi há uns 4 meses. Então foi uma questão também, porque acontece nessa questão da disforia, que alguém perguntou da disforia mais cedo e eu acabei não respondendo. Então, a disforia às vezes ela existe e tal, e eu tinha vontade de colocar peitos desde muito tempo. E estava juntando esse dinheiro para isso e tal. E aí, nesse momento de pandemia, eu falei, gente, eu vou fazer, mesmo que eu fique no perrengue de grana, que é basicamente o que aconteceu. Mas estou aí, ó, já me ressignificando e já me organizando para voltar a trabalhar mesmo de forma mais equilibrada financeiramente, sabe? Porque eu peguei realmente todas as minhas finanças e investi na minha cirurgia e não me arrependo, sabe? Estou muito mais feliz, estou me sentindo muito mais confortável comigo mesma, me sinto realizada porque eu tinha vontade de fazer essa cirurgia desde que eu tinha 17 anos e aí nesse corre, né, é complicado juntar a grana, mas consegui e bora. Né? E aí é meio que isso. Nas últimas semanas eu estava meio assim, sabe? Ansiosa, porque eu não sabia como ia fazer para pagar o meu aluguel desse mês, mas essa semana eu, tipo, falei, vou deixar a ansiedade de lado, o medo de me expor também, porque às vezes acontece nessas autossabotagens, e vou compartilhar o que está acontecendo com meus seguidores, e aí eu compartilhei isso há 2 dias, e consegui vender todas as canecas, e já encomendei novas canecas, então isso me trouxe mais gás mesmo para continuar, e é muito isso. Eu lembro de um amigo que uma vez falou assim, eu preciso que você esteja empoderada agora para que você me empodere, para no futuro, se um dia você tiver bad, tipo, eu possa te empoderar. Ele falou algo nessa vibe. E eu gosto muito de cultivar isso também com as pessoas que me seguem, saca? Eu sei que eu já ajudei muitas pessoas e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas me ajudando em momentos que eu também tô, tipo, em vulnerabilidade, sabe? Rosa, agora, só emendando rapidinho no que você falou, eu lembrei de um ponto muito importante, a saúde, né, para pessoas trans, é caro, né? É caro ser trans, porque toda a questão hormonal, né, conta pra gente um pouquinho disso, assim, como que é o acesso da saúde nesse sentido, se tem programas, projetos... E fazendo um gancho, Paty, também sobre a questão da relação das pessoas trans e travestis com a saúde pública. Que eu sei que tem muitas mulheres trans, homens trans, que adotam o nome que eles consideram o nome deles, mas que acabam sendo nomeados pelo dead name, pelo nome morto. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa relação. Então, é um assunto muito complicado e, tipo, que já me machucou muito, assim, porque é bem recente a gente poder ir no cartório, por exemplo, para mudar o nome. A partir da autodeclaração. Antigamente, há poucos anos atrás mesmo, você precisava abrir um processo judicial e a juíza ou o juiz decidia se você mudava o seu nome e o seu gênero ou não, baseado no que ele acreditava do que significa ser homem ou mulher. Então, eu já ouvi relatos absurdos de mulheres trans que foram na justiça e não conseguiram retificação porque, sei lá, o cabelo era curto. E o juiz falou, mas mulheres usam cabelo longo, como é que você quer ser mulher de cabelo curto? Eu mesma, tipo, há uns anos atrás, eu acredito que foi em 2016 ou 2017, teve um mutirão aqui no DF de troca de nomes, assim, de retificação de nome, né, que fala, não é troca, é retificação, que eu aprendi também. E aí, nesse mutirão de retificação,
na época a gente não tinha essa lei de que podia mudar o nome no cartório, então eu lembro que eu fui toda animada, dei a entrada no meu processo com várias trans, foi lindo nesse dia, assim, as pessoas aqui em Brasília, tinha vários jornalistas entrevistando e tal. Passou 3, 4 meses, o processo foi julgado, a juíza não, tipo, concedeu a minha mudança de nome, saca? Isso foi muito violento para mim. E eu acho que isso acaba refletindo também na questão do acesso à saúde. Tem muitas trans que estão articuladas politicamente. Aqui no DF, por exemplo, há alguns anos atrás surgiu o primeiro ambulatório trans, mas ainda é meio burocrático, às vezes, para acessar. Desde que eu voltei, por exemplo, eu estou tentando acessar esse ambulatório e está meio complicado, assim, porque sempre falta uma coisinha ou outra. Agora, o que está faltando, por exemplo, é o meu número do SUS. E aí eu estou me preparando psicologicamente, porque no SUS o meu nome ainda está, o meu nome, né, Cisplay, como eu gosto de dizer, tá o nome do falecido. Então, para mim, é um processo, porque às vezes só de ir lá e falar, então, eu sou trans, retifiquei o nome, isso para mim já é um processo violento e que eu preciso realmente me preparar psicologicamente, sabe? Mas acredito que tá ficando melhor, sabe? Esse último ano eu tô tendo empoderamento, por exemplo, para ir no SUS e fazer teste de HIV, de graça, porque antes nem isso eu tinha vontade de fazer, eu preferia, sei lá, juntar a grana da forma que fosse, comprasse no mercado, na farmácia o teste de HIV e fazer na minha casa do que ir num lugar, sabe? Eu tinha trauma de hospital também, até hoje eu sou meio assim, só vou no hospital se eu tiver, tipo, de última, porque foi um dos lugares que eu mais passei por violência, e antes, quando eu não era retificada, eu tinha pavor de estar com febre e ir no hospital público, e do nada o cara chamar minha ficha com o nome e eu levantar toda garota e ir, sabe? Isso para mim era absurdo. Óbvio que tem pessoas trans que podem ter outra relação, né? E eu acredito que isso continua acontecendo o tempo todo, essa questão de negligência com médicos, com enfermeiros. Tem muita gente que se forma na saúde sem nem ter acesso, né, a questões de gênero, então chega num hospital para fazer uma residência, vai ter que lidar com uma travesti e não sabe como lidar, porque está achando que travesti é homem vestido de mulher que gosta de dar o tempo todo, porque é muito isso o estereótipo, né? Então, é bem difícil, mas é isso, gente. A gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa cuidar da nossa saúde e vencer todas essas questões de preconceito e cuidar da saúde não só física, como mental também, que é muito complicado também pensar a saúde mental, né, da população LGBT, da população negra periférica. Então, atualmente eu estou pensando holisticamente, como eu posso cuidar de tudo, sabe, e não deixar com que a violência dos outros me prenda, porque é isso, às vezes a violência da instituição faz com que você não faz com que você se afaste da instituição, né? Isso aconteceu comigo na universidade, também nos hospitais, nos espaços de saúde, mas é isso. Tô cansada de não acessar os espaços também por conta do preconceito dos outros, sabe? Ô, Rosa, eu sou uma pessoa mais velha. Aqui do grupo, você pode ver que das meninas do GGN, eu sou a sênior. Para mim, na minha idade, e que não fui criada numa redoma, ou seja, eu fui para o mundo, eu conheci de tudo que você pode imaginar, não tive travas. Sim. Mas, para mim, é uma dificuldade muito grande essas várias partições dentro de uma... por exemplo, quando é transgênero, você falou 5 ou 6... maneiras de se posicionar como transgênero. Então, isso é muito difícil. E estou falando assim, de coração aberto. É difícil para a gente colocar tudo isso na cabeça. Não por trava social, não é nada disso, não é preconceito, não é isso. É porque é muita coisa. Eu não consigo... Outro dia eu fui aprender o que era cis. Então, isso é difícil. Mas existe uma receita, e eu queria que você desse essa receita. Como lidar com as pessoas? Você não precisa saber tudo isso, diga para mim. Você pode lidar de outra forma. É isso. Sim, com certeza. Eu acredito muito no poder do respeito, sabe? Eu acredito que
acredito muito no poder da educação também, então por isso que eu acho que muita gente acha difícil entender sobre questões de identidade de gênero, porque a gente não tem esse acesso à informação quando a gente está nas escolas, né, quando a gente está crescendo. Eu mesma tive muita dificuldade de ter todos esses acessos e achei muito difícil também quando eu estava estudando sobre tudo, entendendo essas questões de identidade, que existem vários tipos de identidade, né? Então eu acredito muito no poder do respeito, naquela questão, você está na dúvida, pergunta, mas pergunta de um jeito que seja respeitoso, né? Porque existem várias formas de você fazer uma pergunta, e eu acho que a gente consegue sentir o preconceito, às vezes, na entonação, sabe? Às vezes no olhar. Então, é isso, eu gosto de pensar nas pessoas, como indivíduos, e tem muita gente que realmente não consegue entender, mas não porque elas são preconceituosas, às vezes porque realmente falta o diálogo, falta o espaço da troca, né? E tem pessoas que estão abertas, né, justamente para isso, para aprender, mesmo que seja difícil. Como você falou, você descobriu o que é cis esses dias. E, tipo, é isso, nunca é tarde para a gente aprender, né, gente? Até hoje eu estou aprendendo coisas novas também. Do nada a gente está aqui existindo, surge uma nova letra no movimento LGBT, né? Então é isso, acho que é muito sobre a gente estar se revendo o tempo todo, entender também que as pessoas podem errar, sabe? Porque a gente vive numa era do cancelamento que às vezes é muito tóxico, né? Eu mesma já fui cancelada algumas vezes por falar as coisas que eu penso, sabe? Por às vezes falar coisas erradas também, mas acho que tá tudo bem, tipo, errar quando você tem, tipo, autonomia e consciência mesmo disso, sabe? Tipo, dos erros e dos preconceitos e todas essas coisas. Eu costumo sempre dizer que ninguém nasce mamando em tetas problematizadoras, mas faço a piada de que talvez agora, nessas gerações novas, sim. E é isso, tipo, acho que sempre dá pra gente desconstruir preconceitos para construir coisas novas. E às vezes é difícil mesmo entender, mas depois fica fácil, sabe? Eu acho que é muita lógica do estranho. A tradução do estranho em alemão é o Heimlich, né? Que pode significar tanto familiar como algo não familiar. E tem várias coisas que às vezes a gente olha e pensa, nossa, que estranho, isso é tão não familiar, mas às vezes a partir do momento que você tem contato com o estranho, isso já passa a ser familiar para você, de certa forma, né? A chave de tudo é o respeito e a pergunta. Sim. Vá até a pessoa e pergunte. Sim, acho que o mundo seria muito melhor, né, se a gente questionasse mais do que tentasse responder tudo, né? É por isso que eu não fiquei com vergonha de te fazer a pergunta. A gente tem que questionar, porque eu agradeço muito. E a gente tem que aprender. Eu vou aprender. Rosa, meninas, demos o nosso tempo. Mas eu queria fazer um pedido antes. Vamos ultrapassar um pouquinho. Você aceita dar uma palhinha de um trabalho seu, a capela, para os nossos ouvintes, para os nossos... Eu chamo de teletubes, mas é telespectadores. Você aceitaria uma capelinha? Aceito. Ai, que delícia. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou mandar. Acho que eu vou mandar desse novo EP que vai surgir, né? Vou mandar uma poesia do que tá por vir. Puta de cabeça erguida, sem valor, não quero treta, sentindo a noite que me mostra a destreza. Já não me importo com essas nomenclaturas, vou tomando as minhas ervas e transmutando na luta. Sente a conduta nessa vida, simbiose é a cura, a natureza é o barro. Posso caminhar descalça, sigo nessa ousadia de me auto-abraçar e me amar nessa batida, não tô pra ser fina. Fiz dessa corrida uma mistura, brindando a vida, hoje quero viajar o mundo, no meu bolso só quero o aqué. Mexendo o corpo, estou viva, e um salve pra geral que no rolê sentiu a brisa. Dinheiro no cu dessa vadia, esse é o meu trabalho, se não curtiu o meu sonho, então olha pra minha raba. Piranha nos palcos eu sou dada, piranha nos palcos eu sou dada, mas não valho nada. A vadia que eles comem e no fim dessa levada, quando me olha na rua com os olhos me consomem. Esse boy é muito ator, fingindo que não me conhece. E eu não assumo, não sou nada nesse mundo pela força ancestral da natureza que me guia. De cabeça erguida quem vos fala é mais uma trava, então não se atrapalhe.
Todo mundo que eu conheço é travequeiro na cidade, desse jeito mesmo, minha rima chama nesse desapego. Não me reconheço, mas quando me olho hoje nesse espelho, baby, te conheço. Amor, te conheço, eu rebolo no seu e depois pode ter mas aí raia o dia e eu tô pronta pra desapegar. Fiz meu próprio corre e eu rebolo no seu e depois pode ter mas aí raia o dia e eu tô pronta pra desapegar. Fiz meu próprio corre. É isso. Em breve, Deus Ex Machina, galera. Ai, Rosa, queria te agradecer muito por essa entrevista. Obrigada foi também. muito boa, foi muito bom conversar com você, foi muito bom mesmo. Acredito que as meninas estejam no mesmo sentimento aqui que eu. E te falar que GGN está com as portas abertas, manda seu material cada vez que produzir alguma coisa nova, você tem o nosso contato, para que a gente possa dar um pouco fazer a nossa parte. Você tem a mensagem, nós temos o meio, e a gente coloca no ar aí o teu trabalho. Eu agradeço muito, eu não conhecia a GGN, mas eu já estou acompanhando desde que vocês entraram em contato, e muito obrigada, gente, de verdade. Gosto de trocas verdadeiras e sinceras, e é muito sobre isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigada. Até Tchau, mais. meninas. Até mais. Tchau.